O Ministério da Fazenda avalia que o Fortune Tiger, popularmente conhecido como Jogo do Tigrinho, tem quase todas as características para ser oferecido por bets brasileiras. Além de apostas esportivas, a lei que regulamenta o setor também trata de jogos online, em que podem se enquadrar caça-níqueis virtuais. As regras no Brasil começam a valer em 1º de janeiro de 2025. No Ministério, o objetivo é que a partir de então os apostadores usem sites regulares sediados no país, para evitar que serviços não adequados às normas brasileiras sejam oferecidos aos apostadores. A pasta estuda pedir à Anatel o bloqueio de acesso a sites do exterior. Fortune Tiger Foto. Reprodução. O governo federal acredita que o Fortune Tiger pode ser oferecido pelas plataformas de apostas estabelecidas no Brasil e pretende bloquear sites que ofereçam esse jogo online a partir do exterior. Entenda mais abaixo. A informação é de integrantes do Ministério da Fazenda ouvidos pelo G1. Bets vão ter de fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao COAF, um dos mais populares caça-níqueis online no Brasil atualmente. O Fortune Tiger foi criado por uma empresa com sede em Malta e é oferecido aos jogadores brasileiros por plataformas de apostas sediadas no exterior. O Fortune Tiger é um tipo de caça-níquel, ou jogo de slots. Nesse tipo de jogo, os resultados devem ser definidos de forma aleatória e o prêmio deve depender exclusivamente da sorte. Os apostadores podem ganhar, mas normalmente a maior chance é de perder, semelhante ao que acontece, por exemplo, numa loteria, em que as chances de ganho são muito menores que as de perda. O setor das bets e alguns especialistas avaliam que o Fortune Tiger se enquadra no trecho da lei das bets. Isso porque ela trata jogos online baseados em aleatoriedade. Outros veem como ilegal em razão de um decreto-lei de 1946 que proíbe jogos dependentes exclusivamente da sorte. Oficialmente, o Ministério da Fazenda diz que ainda está elaborando as normas sobre jogos online que vão definir se um determinado jogo cumpre ou não as regras para ser oferecido a partir das empresas sediadas no Brasil. Em reservado, entretanto, integrantes do Ministério da Fazenda ouvidos pelo G1 dizem que o Fortune Tiger, conhecido popularmente como Jogo do Tigrinho, tem quase todas as características necessárias para se enquadrar na Lei das Bets, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula, PT, em dezembro de 2023. Na visão dessas fontes, a lei que trata das apostas esportivas abriu a possibilidade de as plataformas oferecerem jogos online como Fortune Tiger, definidos como aqueles em que a cota fixa, ou seja, o apostador sabe quanto ganhará a depender de quanto apostar e do resultado, b, em que o resultado é determinado de forma aleatória, a partir de um gerador randômico de números, símbolos, figuras ou objetos. Os integrantes da Fazenda ressaltam que atualmente outros jogos com características semelhantes ao Fortune Tiger, que também usam roletas e símbolos, podem não ter as condições para serem oferecidos legalmente no Brasil. Para validar quais jogos atendem a essas condições, a Lei das Bets previu que todos os jogos passem por certificação de empresas credenciadas pelo Ministério da Fazenda. Até o momento, a 4, Game Associates Europe Limitada, BMM Spentest Labs, Ecogra Limited e Game Laboratories International LLC. O mercado regulado de apostas no Brasil vai começar a funcionar em 1º de janeiro de 2025. A partir de então, as empresas que quiserem oferecer os serviços no Brasil vão precisar estar sediadas no país e cumprir as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, como a certificação de jogos e a abertura de um domínio BR. Até hoje, 2 empresas pediram autorização para operar no Brasil. Para evitar que os jogadores sigam jogando em sites do exterior, o Ministério da Fazenda quer que o acesso a eles seja bloqueado, e para isso pretende acionar a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que ficaria responsável por acionar as operadoras de internet. Nesse sentido, nas últimas semanas, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, Loterj, que tem feito credenciamento de plataformas de apostas online, foi à Justiça para tentar impedir que sites de bets não credenciados por ela fossem impedidos de oferecer o serviço para apostadores do Estado. A medida é vista na Fazenda como precipitada. Segundo o G1 apurou, o Ministério da Fazenda deve publicar ainda este mês 7 portarias para regulamentar o mercado de apostas. Uma delas, publicada nesta sexta-feira 12, estabelece que as plataformas estabelecidas no Brasil terão que identificar, qualificar e fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, órgão do governo federal que atua no combate à lavagem de dinheiro. Leia mais.
Outras devem tratar de nos últimos meses, operações policiais em vários estados do país têm mirado influenciadores que divulgam jogos tipo Fortune Tiger. Em Alagoas, por exemplo, a Polícia Civil descobriu que uma influenciadora usava uma conta de demonstração, que prometia um ganho rápido de R$ 500 que não acontece quando se joga de fato. A suspeita em casos como esses é de estelionato, que é o crime de lucrar ilegalmente induzindo alguém a erro. A lei das bets trata do assunto. Ela proíbe as plataformas de veicular informações infundadas sobre a probabilidade de ganhar ou de dar a entender que as apostas podem ser uma alternativa ao emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional ou forma de investimento financeiro. Além disso, a lei obriga empresas que ofertam publicidade na internet a excluir as propagandas que estejam em desacordo com as regras. Como bloquear o jogo do tigrinho no WhatsApp? Como bloquear o jogo do tigrinho? No WhatsApp, lives do jogo do tigrinho surgem em canais de YouTube sobre culinária e jogos infantis. Lives do jogo do tigrinho surgem em canais de YouTube sobre culinária e jogos infantis. Contas de jogo do tigrinho inundam o Instagram. Contas de jogo do tigrinho inundam o Instagram. Veja também análise. Entrevista de Biden foi teste de cognição constrangedor. Presidente dos Estados Unidos teve desempenho superior ao do debate. Mas gafes roubaram a cena. Golpe do PX errado. Saiba como não ser enganado. Polícia indicia 6 pela morte de empresário envenenado com brigadeirão. Namorada do homem e cigana vão responder por homicídio. Nego dia suspeito de lavagem de R$ 2 milhões com rifas. Mulher é presa. Quem é a influencer da morte, que exibe rotina de preparação de cadáver? Influencer da morte. Tédio de Meloni, peixe entalado e mais vídeos. Grampo amigo, faz PL reavaliar candidatura de ramagem no Rio.